Eu sou o Ben Amaral e o vídeo de hoje é o queridinho aqui do canal, que é criando artes profissionais com Canva. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Antes de começar, eu quero te lembrar que não importa o seu ramo, não importa o tipo do seu negócio, o que importa aqui são as dicas e as técnicas que nós vamos utilizar para desenvolver essa arte. Então chega de enrolação, vamos para a prática que a arte de hoje está sensacional. Bom, e para iniciar no Canva, você já deve saber, é só ir no Google e entrar em canva.com, ou você pode baixar também o aplicativo do Canva no seu computador. Entramos aqui no Canva e agora nós vamos aqui em criar um design e vamos criar aqui um post para Instagram retrato. Vamos selecionar essa opção, ele já vai abrir aqui pra gente no tamanho que nós vamos desenvolver a nossa arte de hoje. E eu quero te lembrar que tudo que a gente vai fazer aqui hoje é utilizando a versão gratuita do Canva, então você não tem com o que se preocupar. E hoje o tema vai ser um show de mágica, uma arte para um show de mágica. É um tema de se ver pouco comum para a criação de artes, então eu achei esse desafio bem legal e a gente vai pôr a mão na massa. Como eu falei no início do vídeo, o importante que vão ser as técnicas que nós vamos utilizar aqui. E lembrando que na descrição desse vídeo você encontra o meu guia completo de como melhorar os seus posts feitos no Canva. Para começar, nós vamos começar criando aqui um background, né? Um fundo aqui para a nossa arte. Nós vamos aqui no próprio Canva, aqui na aba de fotos, e hoje a gente vai pesquisar por um fundo talvez de fantasia. E aqui tem várias fotos, e lembrando, se essa foto tiver uma coroazinha, é porque ela é somente para quem tem a versão Pro do Canva. Como a gente está fazendo a versão gratuita, vamos pegar uma aqui que não possui essa coroa. Eu vou selecionar essa roxa aqui, ó, que já é o tema que eu estou imaginando da gente criar. Vou dar um clique, ela já vai aparecer aqui. E agora eu vou aumentar ela aqui, ó, até encostar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Pronto, eu vou deixar ela mais ou menos assim. Qualquer coisa a gente chega ela para a esquerda ou para a direita depois. E nós vamos começar aqui já inserindo as informações textuais que nós teremos nessa arte. Essa arte será como se fosse uma agenda semanal. Então eu já peguei aqui, já escrevi aqui agenda semanal e coloquei alguns nomes fictícios de locais que seriam possíveis shows para a gente poder adicionar na nossa arte. Para inserir o texto aqui no Canva, é só clicar aqui na ferramenta de texto e inserir um título e vamos colar aqui agenda semanal. Como é um show de arte, nós vamos utilizar uma tipografia que seja um pouco mais mística, talvez uma gótica, por exemplo, para que tenha relação com o tipo de arte que nós estamos criando. Eu vou selecionar aqui a agenda semanal e eu já preparei aqui uma tipografia. Depois de selecionar o título, eu vou clicar aqui em Opções e vou pesquisar aqui por gótica. E vou selecionar essa segunda que vai aparecer aqui. O semanal aqui, eu vou escrever ele de forma menor e vou colocar embaixo do agenda. E vou trocar essa fonte, eu vou colocar uma outra fonte também que transmite essa sensação gótica, só que uma tipografia mais fina, para a gente ter aqui pelo menos duas tipografias na nossa arte. Eu vou clicar aqui e vou pesquisar por essa tipografia aqui, ó. Eu já dei uma olhadinha aqui. Seria essa daqui. Vai ficar o nome dela aqui, é só você procurar. Vou colocar tudo minúsculo, vai ficar mais interessante, certo? Agora a gente vai posicionar ela aqui embaixo, eu vou diminuir ela um pouco aqui, ó. Eu vou diminuir ela e eu vou colocar aqui um espaçamento. Eu dou um clique no semanal, venho aqui, ó, nessa ferramenta aqui de espaçamento, eu vou colocar aqui um espaçamento entre letras em torno de 360. Vai ficar assim, vou posicionar aqui de novo, aqui embaixo. Agora eu vou selecionar esses dois textos e eu tô pensando em posicionar ele aqui pro lado esquerdo aqui da nossa arte. Vou aumentar mais um pouco aqui o agenda e agora acho que eu vou deixar esse semanal ele mais à esquerda do que centralizado junto com o agenda, já que eu pretendo colocar toda a parte textual do meu post do lado esquerdo aqui. Então eu vou posicionar tudo de texto do lado esquerdo. E é uma dica que eu te dou quando há informações textuais nos seus posts, colocar seus textos sempre do lado esquerdo, que é mais fácil da gente conseguir ler e entender uma publicação. Posicionei o agenda semanal aqui e agora eu vou começar a inserir essas outras informações aqui de locais fictícios. Para inserir esses locais, eu vou vir aqui em elementos e eu vou pesquisar aqui por papel. Vou escrever paper, na verdade, que é melhor para a gente achar. Pronto. Eu vou pegar agora algum desses elementos gráficos que vai aparecer aqui, ó, esse papel rasgadinho, talvez esse daqui. Certo, vai ser esse daqui mesmo. A gente vai posicionar ele aqui do lado esquerdo aqui da nossa arte. Vou chegar ali um pouquinho mais para cima aqui. E ele tá aqui um pouquinho escuro nas bordas. Eu não quero deixar isso. Eu vou clicar em cima dele, vou vir aqui em editar imagem e vou ajustar o brilho dele aqui. Vou colocar em 100% para deixar ele todo branco, sem essas bordas escuras aqui, olha. Antes, depois. E agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colocar mais dois aqui embaixo. Eu quero aumentar um pouco o tamanho deles aqui. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou chegar ele um pouquinho aqui para a direita para ficar
ele um pouquinho mais esticado e fica melhor para escrever minhas informações textuais. Vamos começar agora a inserir o nosso texto. Eu vou clicar aqui novamente em texto, inserir um título e colocar aqui o Comedy Center, que é o nosso primeiro local fictício. Vou selecionar ele todo e vou alterar a tipografia para aquela que a gente está usando aqui. A questão da cor, eu vou trabalhar aqui, eu vou clicar aqui ó, em cor de texto e eu vou selecionar para ficar de forma harmônica essas cores que aparecem aqui, ó, cores presentes na foto, que é o nosso fundo. Então eu vou utilizar essas cores aqui para a gente ter uma arte, um post bem harmônico. Eu vou clicar, vou selecionar essa daqui, agora já vai mudar e eu vou diminuir, vou posicionar aqui todo o meu texto e vou encaixar aqui também embaixo o restante dos nossos locais fictícios. Texto adicionado, eu coloquei aqui como se fosse o dia, né? E aqui embaixo eu coloquei com uma tipografia mais fininha um local, uma cidade também fictícia. Eu coloquei aqui com essa tipografia Ruda Regular, que é uma tipografia mais fininha, e eu vou posicionar ela aqui desta maneira. Eu recomendo você sempre trabalhar somente de 2 a 3 tipografias no seu post para não ficar um post muito confuso, cheio de tipografia. E eu também recomendo utilizar tipografias que tenham a ver com aquele post que você está criando. Por exemplo, a gente já trabalhou uma tipografia mais gótica aqui, mais mística, que tem a ver com o nosso post de mágica. Beleza? Vamos seguir aqui. Agora eu quero adicionar uma foto de um mágico no nosso post. Eu dei uma pesquisada aqui por mágico e eu gostei muito dessa imagem aqui. Ela aparenta estar com uma resolução até legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa imagem desse mágico para a gente poder estar inserindo no nosso post. Depois de fazer esse download, eu vou clicar aqui em Uploads e vou fazer o upload aqui daquela imagem que eu acabei de baixar. Ela já está aqui, eu vou dar um clique e ela vai aparecer. Certo, a minha imagem está aqui, porém eu não quero utilizar esse fundo. Se você tem o Canva na versão Pro, você tem uma função aqui no Canva que você consegue retirar esse fundo. Como a gente está utilizando o Canva na versão gratuita, nós vamos utilizar um site para remover esse fundo dessa imagem. Eu utilizo muito o site da Adobe, então é só você ir no Google e pesquisar por Adobe remover fundo. Normalmente vai ser esse primeiro que vai aparecer aqui. Você dá um clique, você faz aqui o upload da sua imagem. Eu vou selecionar a minha imagem que eu acabei de baixar. É só você arrastar ela para cá. Ele vai processar e vai remover instantaneamente o fundo da sua imagem. Pronto, fundo removido. É só você clicar agora aqui e fazer o download desta imagem. Fundo removido, agora nós vamos posicionar o nosso mágico aqui na nossa arte. Eu vou aumentar aqui para cortar um pouco do rosto dele e vou chegar aqui também para baixo. Imagem posicionada, agora eu quero que esse título aqui, se vocês repararem, ele está atrás do mágico. Eu quero que ele fique na frente do mágico. Então eu dou um clique na agenda, clico com o botão direito em cima e venho aqui ó, em trazer à frente. Ele vai colocar o meu título aqui na frente de tudo. E é isso que eu quero, certo? Agora eu vou clicar aqui novamente no meu título e eu quero colocar um efeito nele, como se fosse um brilho. Então eu vou selecionar os dois, tanto o agenda quanto o semanal, segurando o Shift, eu consigo selecionar os dois. Vou vir aqui em efeitos e vou selecionar a opção de neon e ele vai dar esse brilho aqui para mim no meu título. Aqui você pode regular a intensidade, eu vou deixar aqui em 45%, já tá ótimo. E assim vai ficar dando esse brilho no meu título. Pronto, texto adicionado, adicionei também um mágico. Agora a gente vai fazer alguns detalhes aqui para deixar nossa arte mais profissional. Primeiro de tudo, vamos selecionar essa imagem aqui do mágico e vamos vir aqui em editar a imagem, ajustar. E aqui na matiz, a gente vai ajustar um pouco a cor desse mágico, a cor dessa imagem aqui, para que de forma que ele fique harmônico com o nosso fundo. Então eu vou aumentar aqui a matiz e vou testando aqui, ó, até onde que fica mais um pouco talvez roxinho para ficar harmônico com o fundo. Então vou aumentar aqui em torno aqui de 76, nesse caso vai ficar legal. E pronto, olha só como ficou harmônico a nossa imagem com o fundo, olha, antes e depois. Então sempre ficar atentos a esses detalhes também para ver se seus elementos está ficando harmônico com a imagem que você está colocando, enfim. Então a gente já está com a nossa arte quase pronta aqui e nós podemos adicionar mais elementos para deixar essa arte mais profissional. Como esse mágico está assim com a mão parecendo que vai tirar alguma coisa da cartola, né? Vamos adicionar mais alguns efeitos aqui bem legais. Vamos aqui em elementos e vamos pesquisar aqui por flare. E eu vou selecionar essa primeira opção aqui, ó, vou dar um clique nela, essa primeira que vai aparecer aqui, ó, e ele já vai aparecer aqui na nossa área de trabalho. Eu vou arrastar e vou colocar, posicionar ele aqui, ó, em cima da cartola aqui do mágico, para quando estivesse dando esse efeito, assim, estivesse tirando alguma coisa da cartola. Então vai ficar um efeito bem legal, você pode clicar em cima dela aqui, se estiver muito forte, você pode vir aqui em cima em transparência e diminuir um pouco aqui, ó, a intensidade desse flare, assim eu acho que vai ficar, já fica legal. E vamos adicionar mais um outro elemento. Eu quero como se estivesse tirando algumas cartas assim dessa cartola, né? Como se estivesse voando algumas cartas. E aqui no Canva eu não consegui encontrar. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, por cartas, mas eu não consegui encontrar algumas
que ficasse interessante, alguns elementos que ficassem interessante, então nós vamos no Google. Então aqui no Google eu vou pesquisar por cartas caindo, como se estivesse caindo cartas, né? Vou selecionar aqui imagens, vai aparecer várias opções aqui para mim. E eu quero uma opção que ela já esteja sem fundo para não precisar tirar o fundo dessa imagem em algum programa. Eu vou pegar algumas dessas daqui mesmo, sem fazer essa pesquisa mais refinada. E essa daqui, por exemplo, ó, eu acho que vai ser interessante para a gente trabalhar. Se eu salvar direto aqui do Google, clicando em salvar como, essa imagem vai vir com esse fundo quadriculado, porque aqui ele está como um JPEG e não como um PNG sem fundo. Então, quando você achar alguma dessas imagens aqui no Google e tiver esse fundo quadriculado, eu recomendo que você olhe aqui se não é um site que oferece PNGs, imagens sem fundo grátis. Você entra dentro do site e faz um download direto pelo site, certo? Então vamos lá, vou baixar ela aqui e já vou jogar ela lá dentro do Canva. E pronto, já fiz o upload aqui das minhas cartas, né, que a gente vai utilizar, e eu vou posicionar elas aqui nesse canto direito aqui da minha imagem. E aqui vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar essa imagem aqui das cartas, eu vou cortar ela aqui, ó, diminuir ela um pouco aqui, porque eu não quero essa quantidade toda de cartas aqui na minha arte. Eu vou diminuir aqui assim, acho que vai ficar legal. Vou posicionar mais ou menos aqui e vou tirar essas daqui também. Agora eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V nessa imagem aqui. E agora eu quero pegar somente uma dessas cartas aqui. Eu quero pegar essa carta maior aqui, ó. A gente vai fazer um efeito aqui super legal que deixa a sua arte bem profissional. Vamos aumentar aqui, ó, esse 8 aqui, né? E vou rotacionar ele aqui, vou posicionar ele mais ou menos. Aqui tá ótimo. Agora eu seleciono ela, vou vir aqui em editar a imagem e vamos aqui, ó, em ajustar. Em ajustar a gente vai aplicar aqui, ó, um pouco de desfoque e vai dar um efeito de profundidade na sua arte. Vou colocar aqui em torno de 5 só, já vai ficar legal. Então já dá esse efeito como se as cartas estivessem voando assim, né? E dá esse efeito bem legal de profundidade, sua arte fica mais profissional. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa daqui, vou posicionar mais uma aqui embaixo, assim, ó, vou aumentar aqui e vou posicionar mais uma aqui assim, nessa parte de baixo. E pronto, fiz alguns ajustes aqui. Agora, se você quiser, você pode brincar um pouco e fazer mais alguns ajustes. Você pode vir aqui, por exemplo, em elementos e pesquisar aqui por blur. Dá uma pesquisada por blur, pega esse primeiro aqui e posiciona, por exemplo, ele aqui no cantinho aqui embaixo e vamos colocar uma cor roxa nele. Vamos clicar aqui em cor e vamos pegar um roxo que a gente já utilizou aqui também, ou então talvez um pouco mais forte assim, vai ficar bem legal também. Dá um pouco mais de efeito aqui nesse cantinho, vai ficar bem legal. E por último aqui a gente pode colocar o logotipo da empresa, né, digamos assim. E esse aqui vai ser o resultado da nossa arte de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou, se você gostou dessas técnicas que nós aplicamos aqui, de desfoque, de brilho, de profundidade, e deixe também mais temas que a gente possa desenvolver artes profissionais utilizando o Canva. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Não se esqueça aqui de se inscrever, de deixar o seu like, que isso aqui vai ajudar muito o canal, e até mais! Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.